Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? O meu nome é Morgana da Cunha Vieira e esse é o podcast Espaço Ser, o seu novo podcast favorito. E hoje, como episódio piloto, eu vou entrevistar a doutora Suelen de Almeida. Pode te apresentar, Suelen. Primeiramente, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Suelen Almeida. Eu sou fisioterapeuta pélvica há 5 anos. Tenho 28 anos. Hoje eu atendo em Canoas, atendo em Porto Alegre também. E também faço um acompanhamento online com pacientes com dor na relação. Tenho uma mentoria voltada para esse público. Muito bom, muito bom. Eu quis trazer, gente, para vocês, tá? Um assunto muito importante, já de início, como eu disse no episódio piloto, que é pepeca, tanto para vocês meninas, tá? Isso é muito importante, quanto para vocês meninos que têm uma namorada, tá? É muito importante que vocês saibam sobre essa questão, né, da fisioterapia pélvica. E, ai, Morgana, não tem uma namorada. Tá, mas tu quer que eu sei. Então, assim, fica ligado aqui, que a Suelen vai explicar agora para nós o que seria exatamente a fisioterapia pélvica. A fisiopélvica é uma área que é muito nova, apesar de já não ser tão nova, é pouco conhecida, né, dentro da fisioterapia. E é uma área voltada para a saúde íntima, tanto feminina quanto masculina. A gente trata Masculino disfunções. também? Sim. Que A gente interessante. tem um público bem amplo, assim, masculino, apesar de ser um espanto para muitas pessoas. Sim. E é uma área que a gente trata de disfunções mesmo voltado para a região íntima, né, assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos ali, de ligamentos e fáscias que fazem a sustentação dos nossos órgãos da cavidade, que é a bexiga, o útero, no caso da mulher, né, e o nosso reto. Muito Então, bom. a gente volta totalmente o nosso olhar para essa área que precisa também de cuidado, né? Porque a gente sabe que a saúde da mulher é um tabu ainda Sim, muito grande, sim, principalmente voltada para a parte íntima. sim. Então, é mais para esse olhar assim, Sim. Muito interessante, que envolve até a parte de trás também, né? envolve. Vocês estão ligados, gente? Então, assim, qual que é a importância de alguém fazer ali uma sessão contigo ou fizer esse check-up do assoalho pélvico, tanto pro masculino quanto pro feminino? Pode falar dos dois para nós, que é muito Tá. importante. Primeiramente, é sempre importante que todas nós, mulheres, busquemos a fisioterapia pélvica, porque é uma área que a gente precisa cuidar. Da mesma forma que a gente vai na academia para cuidar do nosso músculo, a gente precisa cuidar do nosso assoalho pélvico. Principalmente porque ao longo dos anos a gente vai. Entrando na menopausa, tem todas aquelas alterações hormonais que vão acontecendo, a gente, como mulher engravida, e a nossa musculatura vai enfraquecendo, vai Sim. perdendo funcionalidade, vai se tensionando também pelo estresse do dia a dia. Então, é importante trabalhar na prevenção, claro, mas também se a gente tem alguma disfunção, como incontinência urinária, dor na relação sexual, Sim. endometriose, tudo isso é importante buscar uma fisioterapia pélvica. E para a parte masculina, a gente trabalha com disfunção erétil, ejaculação precoce, Muito bom. pacientes com câncer de próstata no pós-operatório acabam desenvolvendo incontinência urinária. Sim. Então, a gente também tem esse cuidado para a parte do homem também. Tu disse que ela é uma fisioterapia nova, isso? É uma área que dentro da fisioterapia é uma das mais atuais, assim, e é pouco conhecida. Não é uma área que tu, sei lá, vai no médico, não são todos os médicos que prescrevem, por exemplo, fisioterapia pélvica, Não, né? eu mesma fiquei sabendo disso através de uma conhecida do CrossFit no ano Uhum, passado. Então, realmente, eu não fazia ideia antes disso. Eu tenho 27 anos, então, realmente tem que ser mais falado, isso tem que ser mais espalhado, né? Para que sim. mais mulheres busquem, homens também. A gente ficou sabendo que homens também, né? Sim, Então, homens para que também. homens também busquem. Sim, agora também a gente tá no Outubro Rosa e no próximo mês a gente tem o Novembro Azul, né? Que a gente trata um pouco mais dessa questão do cuidado íntimo, tanto da mulher, né? Questão do câncer de mama e do homem na questão da próstata, né? Do cuidado com a próstata. E é super importante, assim, a gente falar sobre o quanto é importante buscar a fisioterapia pélvica, né? Como aliada ao tratamento. Sim. Porque ainda é um tabu. Falar de saúde íntima é um tabu É um muito tabu. grande. Por mais que a gente, dentro do nosso ciclo, do nosso meio, fale bastante, quando a gente Uhum. abre a bolha, vê que realmente ainda é um tabu. Muito, muito. Eu sei. E
o que que tu conta pra nós, assim, de casos bizarros ou algum um geral, assim, o que que as pessoas mais veem que tu pensa, assim, meu Deus, isso não devia ser assim, isso é um absurdo, as pessoas pensarem assim, por quê? Então, o que que tu me conta? Ai, olha, pra mim, assim, a gente tem muito a questão do crossfit, né? Hum, Não é errado praticar crossfit, sim. gente. De forma alguma, é um esporte muito bom e Joga na cara de todo mundo. ajuda muito, mas a gente tem muito na internet vídeos, né, de praticantes fazendo um exercício e quando vê escapa a urina, sabe? Hum, E tem muitas pessoas ainda que acham que o treino só vale quando tem o escape de xixi. isso é um Então, absurdo. é muito absurdo, porque tu pode cuidar da tua saúde íntima e prevenir que isso aconteça e seguir praticando o teu esporte tranquilamente, né? E tem muitas pessoas que acabam negligenciando, deixam pra lá. Só que quando a gente tem uma condição, por exemplo, como o escape de xixi, ele pode começar a pouquinho, né? Sim. Gotinhas e tal. Só que Ainda conforme a assim gente não tá vai. certo, né? Nenhuma gotinha. Nenhuma gotinha. Perder xixi definitivamente não é normal nem na gestação, né? Que a gente tem aquela coisa de, porque grávida se faz xixi na calça. Não, Não. não tá certo. E aí é isso que acontece, acaba perdendo pequenas gotas, aí conforme vai negligenciando, vai piorando até chegar num ponto de incontinência severa, que a pessoa às vezes tá dormindo, não sente e perde xixi. E Então, não é pra ser assim, né? não é Isso não pra é ser qualidade de assim. vida. Não, nem um pouco. Aí tu imagina, tu vai pro CrossFit pela questão da autoestima, pra praticar um exercício físico, pra ver pessoas, porque é um ambiente onde a gente socializa. Sim, E aí começa a ter escape de xixi e isso vai começar a te impedir daí de tu fazer o teu esporte, enfim, sim. e socializar. Então é importante para todo mundo, né, frequentar, ir fazer sessões com uma fisiopélvica, mas mais ainda para quem faz esportes assim mais hard, né, mas um pouquinho Uhum, mais intensos isso. isso. E num geral assim, o que que as pessoas mais te relatam nos atendimentos que é um problema que elas chegam até ti para resolver? O que que mais acontece? Dor na relação sexual. Apesar de também ser, né, um tabu, tem muitas mulheres que têm dificuldade de buscar ajuda para isso. Sim. Hoje em dia já se tem uma consciência, né, que é importante buscar. Então, hoje em dia, no consultório, eu atendo muito mulheres com dor na relação sexual e incontinência urinária, que são as duas principais, assim. Sim. Então, Sim. é mais voltado para esse público. Sim. E como que funciona assim uma sessão de fisiopélvica para quem tem dores nas relações? Como que é o teu atendimento e como que trata isso dentro da fisiopélvica? Então, tudo vai de acordo com a avaliação, né? Porque cada paciente é uma individualidade. Às vezes vem o combo completo, vem com dor na relação, vem com incontinência urinária, vem com tudo junto. Então, sempre, primeiramente, a avaliação, onde eu faço uma anamnese completa e depois a gente faz um exame físico, onde eu examino não só o assoalho pélvico, mas também abdômen, postura, tudo, porque tudo acaba influenciando. Hoje em dia a gente já sabe que, por exemplo, disfunções de ATM aqui da região da mandíbula, Que eu trato muito dentro da massoterapia, gente, meu Deus. exato, impactam muito no assoalho pélvico, porque geram tensão da musculatura por causa da fáscia. Loucura, né? Aqui, a Uhum. mandíbula impacta. Vou ter que mandar meus clientes pra ti também, então. Sim, eu sempre mando as minhas pra quando tem disfunção pra tratar também associado, porque Guria. e aí depois da avaliação eu já traço o plano de tratamento, mas geralmente a gente começa com relaxamento, Sim. né, do assoalho pélvico, Isso também faz uma liberação ali? Como isso. faz? Ai, A mesma coisa que tu faz na é massa, mesmo. só que na pepeca. Muito bom, A muito gente bom. faz internamente. Aí eu oriento as pacientes para que elas façam em casa também, né? E também tem toda uma alteração, assim, de comportamento, né? Uma mudança de comportamento. Porque não adianta tu vir fazer fisioterapia se tu também em casa não cuidar dos teus hábitos, tanto alimentares, quanto de prática de esporte, enfim, de atividade física. E até mesmo de cuidado íntimo. Tem que Sim, cuidar em casa também. E sim. aí, depois, por último, a última etapa do tratamento é o TMAP, que é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que daí é voltado mais para fortalecimento dessa musculatura. Mas a gente não pode pular etapas, porque tem Sim. muita gente que acha que a fisioterapia é fazer contrair e relaxa, sabe? Que tem. Que é o pompoarismo, né? Qual que é a Exato. diferença? Conta pra nós, que muita gente não sabe. Eu também. Muita gente e eu não sabe.
Qual a tá? diferença dos dois? Então, o pompoarismo não tem nada a ver com fisioterapia pélvica, apesar da similaridade, não confundam as coisas. A fisioterapia pélvica ela é voltada para trabalhar a questão da saúde íntima. O pompoarismo, ele é uma arte milenar voltada para o prazer sexual. Então, sim, Tá. a gente vai trabalhar o contrai solta, os exercícios, né, com diversos graus de dificuldade, mas é um pouco diferente. Na fisioterapia pélvica, a gente vai fazer esse treinamento de acordo com a capacidade do paciente e quando ele puder fazer aquilo. Sim. Porque não adianta eu querer fazer um exercício de contração e relaxamento do assoalho pélvico do meu paciente se ele tá todo tenso, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele vai hiperativar essa musculatura. E aí, se, por exemplo, ele tem um escape de xixi, vai piorar. Se ele tem dor, se ela tem dor na relação, Vai piorar. vai piorar. Sim. Então, tem muita mulher também que pratica o pompoarismo, sem saber se pode fazer isso, né? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas vendendo Comprar curso na curso e internet. faz em casa. Esse é o mal do século, né? Uhum. Assim como tem coisas que vêm pro bem, tem coisas que acabam atrapalhando, assim, se a gente não tem um senso crítico do que a gente tá consumindo. Então, o pompoarismo é exatamente isso. Se tu tem um assoalho pélvico tenso e tu vai praticar em casa sem saber direito como tu tá executando, tu pode piorar a tua condição de assoalho pélvico ali e desenvolver mais disfunções. Não, muito bom. E já que a gente tá nesse assunto, né, pros safadinhos de plantão, safadas, quais os benefícios na relação sexual que um casal pode ter quando a mulher e o homem vão lá, né, fazer uma sessão de fisioterapia pélvica? Então, De liberação. primeiramente, a questão da sensibilidade, né, muda muito, porque a gente, quando tá ativando a região íntima, a gente tá aumentando a lubrificação, Claro. aumenta o fluxo sanguíneo, melhora, por consequência, a sensibilidade. Também a questão da lubrificação, que é muito importante pro momento da relação. Uhum. Autoconhecimento também, né, que a gente trabalha muito no casal, porque é exatamente o que tu falou, mesmo que daqui a pouco eu atenda uma paciente, quem tá em tratamento é o casal, né? É o Porque casal. daqui a pouco aquela mulher ela não tá conseguindo ter relação com o marido e de certa forma isso tá impactando na vida Sim, do os dois, casal, do né? casal. Então é um tratamento com os dois e o autoconhecimento delas entenderem o corpo delas, porque muitas vezes eu recebo pacientes que nunca tiveram um orgasmo, por exemplo. Mulheres e homens, né, Mulheres. homens não tem como, né, Homem é mas mais difícil, né? mais difícil, Mas né? que nunca tiveram um orgasmo. Parceiros também que não sabem como dar um orgasmo para sua Sim, parceira. Então, essa questão de conhecer o próprio corpo. Eu tenho alguns encontros específicos onde eu trabalho só isso, assim. Eu sim. também atendo muitas mulheres jovens que tiveram recém a primeira relação, então estão se descobrindo, nunca souberam como que era um orgasmo, e é bem legal. Muito bom. Isso que eu ia te perguntar agora. Qual é a idade mínima, tá? Por uma menina, um menino começar a cuidar dessa parte do corpo, né? Com uma fisioterapeuta pélvica. O que que tu indica? Então, a gente tem fisioterapia pélvica na parte pediátrica também. Ai, que É bem interessante! Não fazia legal. ideia. Eu não atuo nessa área, então eu não tenho, assim, tanto poder de Hum. fala, mas é uma área que também atua para trabalhar a questão de incontinência urinária. Tem muitas crianças que fazem xixi na cama, até constipação, que é bem comum, assim, quando as crianças são mais jovens. E também, assim, tem muitas fisioterapeutas pélvicas que já trabalham ali quando a criança já tem um nível de consciência para conhecer o próprio corpo. Eu tenho colegas de trabalho que fazem esse trabalho voltado assim para entender o que que é a menstruação, quando que Sim, vai acontecer, os órgãos genitais, quem pode tocar, quem não que não pode, pode, porque sim. isso também é muito importante, né? Sim, muito importante, né? A gente precisa. Eu percebo, né? Não sei se é uma coisa que as pessoas percebem também, mas assim, a gente tem tantas pautas, né? A gente, mulher, tem a nossa pauta, Uhum. tem a pauta racial, tem a pauta, né, LGBT, Sim. mais, todo mundo tem, mas eu vou dizer que eu não vejo tanto destaque para as crianças, guria. Eu não percebo, não sei se eu que não busco conteúdo, porque eu tento Uhum. até. Procuro saber, mas eu não vejo muitas pessoas se movimentando em prol de crianças. Como que é pra ti isso, assim? Tu percebe isso bastante? O que eu percebo, na verdade, é que também é um tabu, Também é principalmente um tabu. criança, porque tem muita gente que tem aquela noção de que quando tu tá educando saúde sexual pra criança, Uhum. tu tá introduzindo ela ao ato.
entende? Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Pelo contrário. É questão de alerta, a criança conhecer o próprio corpo, saber que daqui a pouco é estranho se uma pessoa diferente do convívio, do que ela tá acostumada, vier querer tocar e tudo É. mais. Até beijo, acho que nem beijo na bochecha não é não devia ser tão comum assim, sabe? Exatamente. Né? Tocar. Quantas crianças, eu era criança, quantas vezes tu não quer dar oi pra algum parente, né? Uhum, E a pessoa, quem tá te educando, diz, não, vai dar oi, mas sim. se eu não quero que as pessoas me toquem, né? Uhum. Complicado, complicado. Ah, mas, assim, voltando pra fisiopélvica, algum caso engraçado que tu já tenha pego ou que tu já ouviu falar de algum colega com uma coisa engraçada, peculiar, Deixa eu a pensar que princípio? agora, assim, engraçado, acho que não, porque ah, Bem mais cada coisa séria mesmo? cada pessoa assim tem as suas particularidades Hum, assim, né? Engraçado, acho que não chego a ter não assim, chega. mas tem casos diferentes, né? Que às vezes Peculiares. peculiares, digamos assim. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que teve síndrome da bexiga dolorosa, O que que seria é isso? tipo uma infecção urinária, mas ela não tem, não se manifesta na urocultura, que é o exame que se faz para ver com infecção urinária, infecção. E aí, era uma paciente mais velha, já estava na menopausa, nunca teve uma vida sexual ativa, até teve uma ou outra relação esporádica, mas ela sentia muita ardência para fazer xixi. E aí foi um caso bem peculiar, justamente porque eu demorei muito com ela no tratamento, eu fiz tudo que eu podia, assim, porque o meu acompanhamento, além de eu fazer os atendimentos presenciais, eu tô em contato, não sei como que tu é em relação a isso, mas eu tô em contato com o meu paciente no WhatsApp, Sim. sempre que necessário, esclarecendo dúvidas, mandando condutas para realizar em casa. E ela não melhorava, e ela tinha uma questão muito pontual que era a fibromialgia, né? Que é aquela doença Ou que dói todo o eu corpo, tenho porque clientes com fibromialgia também. é. E além disso, ela tinha perdido a mãe há pouco tempo. Pensa, era uma senhora mais velha, mas ela, como ela era sozinha e era ela e a mãe dela, ela tinha essa questão, né, de dependência emocional, porque ela estava cuidando da mãe dela no fim da vida. Aí a gente percebe um pouco de dependência emocional, será não? Sim, Que ela, no muito. caso, não viveu muito a vida, né? Não, ficou Talvez. em prol daquele núcleo. E ela tinha uma profissão também na área da saúde, onde demandava muito dela. Então, a vida toda ela cuidou de tudo, de todos, mas não cuidou de si. E o corpo deu sinais em um E o momento. corpo deu sinais. E aí, ela sempre sentia muita ardência para fazer xixi, fez muitos exames, não tinha nada. E aí, eu também, na fisiopélvica, foi um caso super desafiador. Tentei fazer tudo que eu podia. Aí teve um certo dia que eu pensei, eu não tô olhando pra uma parte muito importante. A gente sentou e conversou e eu falei assim: "Olha, eu tô fazendo tudo que eu posso, mas eu não tô entendendo por que que tu não tá melhorando. Eu acho que tem alguma coisa mais voltada pro teu emocional que tu precisa tratar. De repente, vamos procurar uma terapia, sabe? De repente vai te ajudar a desabafar com alguém, tentar tirar essa mágoa do teu coração. Pode ser que a questão da perda da tua mãe ainda não tenha sido superada." E aí ela, naquele dia foi super cabisbaixa embora, assim. E daí, Porque a gente depois quer de uma resultado, né? A semana, gente quer melhorar a vida das pessoas. muito, Sim, sim. a gente sempre tem esse objetivo, né? A pessoa chega até a gente quer que ela saia melhor do que chegou. E aí, pensa, eu já tava 6 meses na mesma, Nossa. sabe, no mesmo ciclo ali. Aí demorou acho que 1, 2 semanas, ela chegou de novo pro atendimento e ela, nossa, eu tô muito bem. Ai, Aquilo que tu me falou foi exatamente isso. Eu fiz, ela era católica, eu fiz uma novena e tava muito presa com o sentimento de perda da minha mãe, libertei isso. Eu não tô mais sentindo ardência pra fazer xixi. ai, que pecado. Daí eu, E pronto, tá de alta, era graças a isso. Deus. Era isso. Ai, coisa linda. Então, é isso, assim, o nosso corpo, ele não é só físico, né? A nossa mente, ela é muito importante. Sim, Hoje em dia, a gente já tem muitos estudos, assim, que trazem que o estresse, ele é muito crucial na crucial. questão dos resultados dos tratamentos que a gente faz, né? Físico. Sim, sim, dentro da massoterapia também. E masculino, alguma história? Eu, hoje em dia, por exemplo, eu não sei como tu é em relação a atendimento de Com homem. homem, sim, sim. Eu prezo muito pela minha segurança, Sim, sabe? Então, hoje em dia eu atendo mais pacientes pós-prostatectomia, que é a cirurgia para retirada do câncer de próstata, que sim. são pacientes mais idosos.
Agora, pacientes que vêm com ejaculação precoce, disfunção erétil, eu Não já vai. não, Sim, não sim, costumo atender. Então, para esse sim. público, assim, geralmente eles vêm com uma carga de, pensa, né, o homem, para ele, o órgão genital dele é algo Ah, super sim, importante, né? sim, E aí, simplesmente, tu não conseguir ter uma ereção e daí começar a ter escape de xixi num determinado sim. momento da vida Pra eles tudo é mais difícil, né? é muito difícil. Sim, sim. E aí pensa que eu, como fisioterapeuta pélvica, isso inclusive é um fato, tá? Como fisioterapeuta pélvica, eu preciso tocar tanto na tua pepeca ou no teu pênis se tu for homem. Não E tem no ânus como, também. se for pra parte de disfunções anorretais, sim. Mas eu não Sim, trabalho tanto com essa área. sim, sim, muito importante. A gente tem que fazer esse toque. E recentemente eu vi que no teu perfil tu foi na doutora sexóloga? Não? Chegou na doutora, não? Naquela que tu me indicou? Ah, E eu aí? tô sempre em contato com ela. Sim, muito Sim. bom. E o que que tu me diz assim sobre, eu não sei se tu tem, né, autoridade pra falar sobre brinquedos sexuais, vibradores, o que que tu indica que elas usem depois? Como que seria isso? O que eu sempre falo é que o vibrador não é um bicho de 7 cabeças. A gente tem muito aquilo. Tem gente que tem até medo de ir Ou num. falar sobre falar palavra vibrador, meu Deus. Exatamente, de ir num sex shop. Ai, vou ir lá e vou comprar. Sim. Tanto que no meu consultório, eu sempre, quando a paciente chega para tratamento, porque o vibrador, ele é também utilizado como forma terapêutica, né? Hum, Eu já tenho um estoquezinho ali que eu já coloco, incluo no plano de tratamento das bom. pacientes. Porque o Vibro, na verdade, independente de qual for utilizado, ele vai trazer muitos benefícios. E não só para a saúde sexual, no sentido de Sim. melhorar o orgasmo, essas coisas, mas também para o relaxamento do assoalho pélvico. Porque a vibroterapia, a gente utiliza ali para fazer liberação do canal. Tinha uma coisinha do canal Sim. vaginal. E aí, As mulheres ficam presas ali na entrada, né? Tem gente que sente dor ali na entrada, né? exato, Preso desde o início, né? Sente dor. exato, não consegue Isso é nem comum? ter penetração, muito comum. E Uh, aí a gente utiliza o vibro para ir desensibilizando essa região, porque o que que bem no acontece? início, bem na Sim, entrada. mulheres que têm dor gênito-pélvica, que é o antigo termo que a gente utilizava era vaginismo, Uhum. sabe? Geralmente tem uma tensão da musculatura e só de tu tocar, elas vão sentir como se tivesse uma faca cortando. Como Nossa, se tivesse ali tocando numa ferida aberta. E aí o vibro, como ele tem a vibração, tem uns que tu consegue regular, né, pra ter sim. mais intensidade ou não. A gente começa com uma vibração leve e vai desensibilizando essa região, trabalhando pra relaxar esse músculo. Isso vai fazendo com que lubrifique melhor também depois? Isso. Sim. E aí a gente coloca lubrificante, né, na hora de utilizar. E aí vai relaxando a musculatura. E depois elas levam pra casa e fazem esse trabalho em casa também. Muito E bom. aí eu sempre falo, se tu quiser utilizar pra também chegar a um orgasmo, pra incrementar na relação com o teu parceiro, é super bem-vindo. Hum. Só que tem aquilo, né? O que é bom pra mim, daqui a pouco não é bom pra ti. Então, cada um tem o seu modelo de vibrador favorito, né? Sim, Então, sim. cada uma sabe assim, eu gosto de ser estimulada mais no clitóris, então Sim. tem modelos específicos para essa região. Daí, Muito bom. enfim, tem Sim, tem muita variedade daí. Eu hoje vi é um bastante. mercado que cresce muito, né? Sim, Cada sim, vez porque. que eu vejo que tem uma inovação, eu fico apavorada, porque Mas é que a gente, mulher, merece, né? Já que a claro, gente se libertou agora, a gente merece. com certeza. Eu venho batendo muito nessa tecla agora no meu perfil profissional de massoterapia, que eu acredito, né, pelo que eu trabalho, por tudo que eu vi nesses 4 anos, que a Uhum. massoterapia, ela deve ser tão importante quanto o exercício físico, quanto água Sim, adequada, quanto uma alimentação boa, quanto um sono com regulado. certeza. Então, tu diria, e uma terapia, né, mas então tu diria que fisioterapia pélvica, ela também é tão importante quanto uma terapia, quanto um exercício físico? O que que tu fala pra nós sobre isso? Com certeza. Deveria ser incluída, né, Com certeza. Para na nós rotina. mulheres, na real, para nós mulheres e para os homens também, mas eu puxo mais o assado para as mulheres, porque a gente, como mulher, tem muito essa tendência de negligenciar a nossa saúde, porque a gente tá sempre cuidando do resto. Cuidando do que tá fora, né? Dos Exato, outros, das dos outros. coisas. Principalmente quando a mulher é mãe, que daí tem Ah, daí. as demandas de casa, daí tem mulheres que trabalham, enfim, daí tem que cuidar da casa. E aí o último cuidado vai ser com a saúde íntima.
E é uma coisa que, se a gente cuida desde nova, quando a gente chegar lá na menopausa, a gente vai ter uma saúde muito mais plena, né? Sim. Quando a gente tiver lá os nossos 80 anos, a gente vai ter uma saúde saudável, uma região íntima saudável. Não vai Sim. Que é ter. o certo, né? Exatamente. E para a mulher existe, não sei se tu consegue me explicar sobre isso, sobre que tem a perimenopausa e a menopausa, né? Uhum. Acontece de a mulher ela não ter, depois de algum período, alguma idade, não ter mais lubrificação, é normal? Não pode acontecer, não é para acontecer? Como que seria? Então, quando a mulher entra na menopausa, que é ali a partir dos 45, 50 anos, já começa o corpo a dar sinais da menopausa, né? Algumas Uhum. mulheres entram até antes por conta da menopausa precoce, que passaram por algum problema de saúde, tiveram que tirar o útero, Hum. e aí, por consequência, os hormônios que seriam produzidos ali acabam não sendo produzidos. Então, devido à diminuição da produção desses hormônios, a mulher acaba perdendo a lubrificação, aí o canal vaginal começa a ficar fino, pode haver sangramento. Na hora da penetração, se ela tem uma vida sexual ativa, vai doer, vai ser desconfortável. Sim. Além de todas as alterações de modo geral que acontecem, né? Os calorões, tem algumas mulheres que acabam desenvolvendo doenças cardiovasculares. Sim. Então, é um período bem delicado para a saúde da mulher, até porque como tem todas essas alterações, tu começa também a não se ver como tu se via Hum. antes, né? E aí começa também a questão da depressão. Sim, então tem realmente um período onde a mulher ela para de ter esse, talvez não sei, A apetite produção. sexual É. e também de lubrificar. Para. Isso, por conta da baixa produção da progesterona e do Hum. estrogênio, que são os hormônios ali que agem no para produzir, ajudar na Sim, produção enfim, da lubrificação e tudo mais. E sim. aí, algumas, dependendo do grau, começam a ter atrofia vaginal. Porque daí, Mas aí é mais importante que ela vá frequente uma fisiopélvica ou não, não precisa daí. é importante. É E importante. também tem mulheres que daí cada mulher tem a sua, enfim, sua individualidade. Sim. A questão da reposição hormonal. Hoje em dia a O gente que que tu tem. fala? Tu recomenda sobre Eu reposição? geralmente recomendo para as minhas pacientes irem na ginecologista delas e verem se elas estão, né, aptas Aptas a a receber. receberem. Porque a reposição hormonal ajuda muito, assim. Eu já tive bons casos de pacientes que estavam ali na menopausa e, por consequência, estavam, né, com essas questões que a gente falou, íntimas de ressecamento e tudo mais. E daí vitaminas baixas, dores pelo corpo, Sim. começaram a fazer reposição associada ao tratamento da fisiopélvica e foi sucesso. Mas tu sabe que eu atendo casais de idosos e daí atendo pessoas até mais novas que eu. Uhum, Os casais que eu atendo de idosos, eles parecem mais felizes e, pelo que me comentam, têm uma vida sexual mais ativa do que as pessoas de 20 e tantos anos e 30 e tantos anos que eu uhum. atendo, tá? Não sei por quê, o que que tu diria sobre isso? É porque talvez nossa geração tá tão preocupada, ou tão ansiosa, ou com muita depressão, que não busca resolver essa questão sexual, essa questão do prazer. Porque eu vejo pessoas Sim. 50 a mais, 40 a mais, são muito mais felizes, tá? Uhum. Até pessoas 70 a mais do que pessoas de 20, 30 e tantos anos. O que que tu diria sobre isso? É, O que que tu enxerga na tua área? o que eu enxergo, assim, é que tem muitas. Hoje em dia a gente tem essa tendência a olhar um pouco mais para nossa saúde do que antes, né? Tanto que tu vê que, por exemplo, na época dos nossos avós, eles não faziam atividade física. Hoje em dia, se eu falo pra minha avó, vó, tu tem que fazer fisioterapia, ela surta, né? Ela não Hum, quer fazer. Então, a gente tem essa consciência, né? Mas os idosos, principalmente esses de longa data, a questão do companheirismo, hum, quando se tem um relacionamento saudável, é totalmente diferente. E é às diferente. vezes a gente tem esse tabu de que idoso não tem vida sexual. Mas tem, né? E eles têm, que é uma coisa que a gente não fala muito. Tu vê que eu não vejo, assim, muita abordagem voltada pra saúde sexual na idade madura, Sim. sabe? Eu aprendi muita coisa quando eu me especializei na minha área, né? Mas tu não vê. E na verdade, não, eles sempre tiveram, eu acho, Tanto vida que a gente tem sexual aquele rancinho, ativa. né? Ai, meu Deus, minha mãe e meu pai, eles não transam, não, não. Minha avó, meu Exato, Deus, não. A gente fica exato, não assim. quero Só pensar. que eles são seres humanos. Antes de ser uma avó, de ser uma mãe, de ser um pai, de ser um vô, eles são um ser humano igual a gente. Sim, Então, adulto exatamente. que merece ter uma vida sexual ativa, merece não sentir dor na relação e ter relações, né? Sim. São um casal. E é uma.
Eu não sei se tu chegou a assistir aquele Casamento às Cegas 50 mais. Não, mas eu tô louca pra assistir. Já me Então, indicaram várias vezes. é bem bom, assim. E lá no programa, como é 50 a mais, eles estão, né, procurando o amor na fase mais madura. Uhum. E aí teve, assim, relatos de participantes que falavam: a minha apetite sexual hoje em dia já não é mais a mesma que antes, quando eu era mais jovem, porque eu já tô na menopausa, mas isso não significa que eu não queira ter relação, que eu não queira estar com meu companheiro, proporcionar isso a ele. Então é isso, é uma forma de ter relação sexual diferente da forma como a gente vê quando a gente é mais jovem, né? Porque quando o casal se respeita, o homem vai respeitar o tempo da mulher, daqui a pouco, justamente pela questão de a mulher ter um pouco mais de ressecamento, né? Vão utilizar um lubrificante, vão ter esse olhar um pouco mais cuidadoso para essa parte. Sim, sim, todo mundo. E o que que tu recomenda, assim? A gente sabe que rapazes também frequentam mais pro cara que namora ali, que tem receio de frequentar. Tu disse que tu não pega, na verdade, casos assim diferentes, né? Mas o que seria importante para namorados saberem sobre a fisioterapia pélvica que beneficia eles sobre as mulheres? O que que tu recomenda, assim? O que que tu dá de conselho para No eles? caso, sobre eles ou sobre Sobre elas? elas, sobre elas. Hoje é pra elas. Eu acho que é importante conhecer a anatomia da própria parceira, né? Porque Uhum. tem homens que não sabem nem onde é o clitóris. Sim, sim. Infelizmente tem isso. Mas, sabe, não só a anatomia, mas o que a parceira Respeitar, né? gosta, né? Sim. Respeitar o momento dela. Isso é uma coisa que eu sempre trago, assim, principalmente para quando eu trato mulheres que têm dor na relação, porque a dor na relação, ela não vem só com, tem tensão do músculo, aquela parte mais funcional que eu Às vezes é uma trato. falta de relaxamento também, né? Porque ela não tá solta ali pra Sim, receber, né? A mas aí que pressão. tá. Por que que vem isso? Daqui a pouco é um Hum, trauma de infância, é sim, alguma coisa no relacionamento que não anda bem. Às vezes é o parceiro que daqui a pouco não respeita esse momento. sim. Então eu sempre falo, o teu marido como que ele é? Sempre pergunto Hum, para as pacientes, para saber como que ela tá lidando com isso em casa, se a pessoa que tá com ela respeita esse momento. E eu sempre deixo claro assim, se o teu parceiro não respeita esse momento, se ele não tá nem aí pra a pra tua ti, saúde, pra tua satisfação sexual, é red flag. sim. E daqui a pouco tu não tá no relacionamento certo. Não que, né, eu queira que as pacientes se Não é um separem. relacionamento a dois, né? Hum. Exatamente. Mas é muito comum de eu ouvir assim, porque meu parceiro não respeitou. Não, e muitas vezes não, nem é também do próprio parceiro. Tem muitas mulheres que nem elas sabem o que elas gostam, o que elas Sim, querem, e bem elas vêm ali importante. com essas, né, traumas de abuso. A maioria das vezes, acredito Uhum. eu, né? Pega Sim, muita gente com abuso, que sim, sofre abuso. sim. Às vezes é até bem difícil de elas verbalizarem isso nas primeiras consultas, porque é uma situação que é muito traumática, né? Sim. Mas aos poucos a gente vai desmembrando, porque pra mim, assim, eu sempre prezo por não chegar forçando a paciente, porque a gente tem que examinar, tem que fazer toque, não sei o quê. Porque se elas já vêm com esse trauma, já foi uma vitória elas Hum, chegarem hum, até a consulta. com certeza. Aí, como é que eu vou forçar elas a fazerem o exame ginecológico? Então, eu vou indo aos poucos. E, às vezes, mesmo que elas não me contem na primeira consulta, conforme elas vão pegando confiança, elas vão trazendo essa questão Devagarinho. devagarinho. Então, eu já tive várias pacientes que passaram por algum episódio traumático na infância, na adolescência, e que trouxeram isso para a vida sexual. Até também tive pacientes que ficaram receosas em buscar a fisioterapia pélvica porque viram vídeos na internet que era sacanagem, Ah, sabe? Juro. De tipo, acharam que era um tipo de massagem tântrica? Um tipo negócio assim? isso. Meu Tipo, Deus. porque eu vi. Eu também sofro com isso, galera. Massoterapia não tem nada a ver com massagem tântrica, tá bom? Isso é muito comum, né? Meu Deus, guria, por Deus. Como enche o saco isso? Mas tá tudo bem, a gente só ignora, né? Sim. Vai pra lá e eu pra cá. Mas quando eu comecei na fisio, eu trabalhava com terapia manual. Ainda trabalho hoje em dia, né? Mas eu recebia, tu faz massagem tântrica. Não. Não, gente, não é isso, não é isso. Sim. Mas por quê? Por que a fisioterapia pélvica? O que que te puxou? O que que te conectou com a fisioterapia pélvica pra te escolher isso na tua Então, faculdade? quando eu me formei no meio da pandemia, né? Pensa no Uh, caos. tá. Logo lá, quando eu tava me formando, eu queria muito ir pro hospital. Ai, meu Deus, o sonho de todo fisioterapeuta, em sua maioria, é trabalhar no hospital, fazer uma residência,
buscar essa área que é muito ampla, né? Hoje em dia a gente tem muito mercado para fisioterapia hospitalar. E a fisioterapia pélvica não era assim, já tive um leve flerte, mas não era assim, nossa, quero ir para essa área. Só que uma das coisas, eu traumatizei de hospital na pandemia, porque daí, como eu Você tava chegou a trabalhar nos hospitais? eu tive que fazer meu estágio final no meio da pandemia. Então eu tava assim, muito apavorada, porque primeiro, quando tu é estudante, tu não tem prática nenhuma, tua prática vai ser naquele momento. E aí tu vai fazer a prática no meio da pandemia, sabe? Então foi bem caótico. E aí eu pensei, Caos. exato, Caos. a gente entrava na UTI, usava face shield, usava máscara, colocava propé, que é aqueles coisinha do pé. Por eles nem tiveram a paixão de te perguntar, tu quer com emoção ou sem emoção teu estágio? Não, toma que vai ser com emoção pra Exato, ti. toma pra ti. Toma pra E ti. toquinha na cabeça. A gente passava a tarde lá, a gente não conseguia parar pra tomar uma água, sabe? Porque pensa que tu tava ali na correria, tinha que dar conta de atender. E daí tu parar, desparamentar pra tomar uma água, era horrível. Aí eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. Guria. Porque os profissionais de hospital, eles têm uma rotina, né, querendo ou não, exaustiva, porque eles Sim. fazem plantões e tudo mais. E aí eu comecei a olhar um pouco mais para a fisioterapia pélvica, justamente porque eu sempre fui muito, eu não digo feminista, mas eu Girl sempre power. fui, muito voltada assim para antimachismo, tipo, Sim, Deus o livre, sabe? sim. Machos não passarão. Tipo Sim, isso. sim, entendo. Mas sabe que a gente, sempre quando a gente é assim, é porque a gente viu alguma coisa lá na infância que não foi É, agradável, né? Então, exatamente. que... A gente cresce com muitas crenças limitantes por conta do nosso convívio familiar, Sim, né? Do nosso núcleo. Então, sim. aí eu comecei a olhar assim, daí eu pensei, eu gosto de fisioterapia pélvica. E nessa época veio a calhar que eu comecei a trabalhar, tava recém-formada, eu comecei a trabalhar no SUS, numa clínica de SUS. E aí tinham muitos pacientes que vinham com encaminhamento de fisioterapia pélvica e não tinha ninguém habilitado para atender eles. A única pessoa que tinha um pouco mais de vivência para atender esses pacientes era eu, porque eu tive essa prática na minha graduação. Isso é um pós, a fisioterapia pélvica? Sim, mas tem faculdades que já passam no estágio final, então te Sim. preparam para pelo menos tu ter o básico, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive prática com pacientes reais, assim, né? Com paciente pós-prostatec, tive pós-onco também, que é a parte voltada para o câncer, enfim, incontinência. E aí eu, no SUS, eu sabia me virar. E aí os pacientes tinham, querendo ou não, mesmo que a gente sabe que o atendimento de SUS é caótico, porque é muita gente, né, quando é voltado para E é fisioterapia. um tempinho ali, vai, as pessoas passando, Exatamente. sim. Só que de alguma forma eu consegui ajudar esses pacientes. E daí eu falei, cara, é isso. Muito bom. É uma área que tá crescendo, que a gente precisa de mais profissionais. E aí fui pra pós, daí fiz a especialização na área de fisioterapia pélvica. E daí decidi seguir. Estou aí até hoje, mas Muito daí bom. a minha maior, assim, paixão é trabalhar com saúde da mulher, porque Muito bom. Muito bom. é uma área muito importante, né? Muito, muito importante. E a gente tem muita coisa pra reivindicar ainda, né? Pra lutar, pra conquistar. Ainda tem Exatamente. bastante coisa, por mais que muitas pensem que não. Eu quase caí nessa, hein, há um ano atrás, de que não, mas tá tudo ok. Não tá ok, não. Não tá ok, não. Então, assim, o... teve algum caso que foi marcante pra ti, tirando esse, né, dessa senhora que perdeu a mãe, mas que foi significativo, que foi gostoso, que te marcou? Eu acho que, Foi assim, aí trazendo um pouco de alegria, né? isso. Geralmente os casos de pacientes que estão gestantes. Hum. Assim, pra mim, eu gosto muito de atender gestante. É um acompanhamento até longo, porque elas vêm com 13 semanas, dependendo, E até o 20 final semanas contigo? e vão até o final. Aí depois Massa. faço o taping pós-parto. E é muito gratificante tu ver, assim, que tu é confiança daquela pessoa, né? Que ela vai te perguntar, que ela vai confiar no teu trabalho. Até na questão, porque eu trabalho com a gestante e na preparação do marido para o momento do parto. Ai, que lindo. Faz um acompanhamento com eles, com os Com dois. eles, não deixa de ser. Tem maridos que frequentam todos os atendimentos, tem os que vão só para quando eles precisam estar ali. Mas é muito importante, né? Porque é uma conexão que eles precisam ter como casal, e também porque no momento do parto ali, o marido ele vai precisar ser a peça fundamental ali, de cabeça pensante, para ajudar a mulher que tá na partolândia. Então,
geralmente, isso sempre é muito gratificante, porque chega no final dos acompanhamentos, a gente acaba se tornando amigas. Eu me tornei amigas de várias pacientes, a gente combina de tomar um café depois, Hum, ou alguma coisa do tipo, porque foi um longo período compartilhando, né, sim. momentos, compartilhando a vida delas comigo. Então, pra mim, assim, os casos que me marcam sempre são das Vou gestantes. falar da minha experiência, né? Eu fiz, eu acho que deu umas 5 ou 6 sessões, né? Que era do plano ali de tratamento Uhum, com a fisiopélvica, lá de Esteio, né? Que eu sou de Esteio. E, guria, foi maravilhoso. Foi antes de começar a namorar com o Léo. aham. Tinha decidido que eu queria conhecer ele, mas não sabia que ele seria meu namorado ainda. Mas eu decidi que eu queria namorar. Botei no papelzinho assim, eu vou colocar tudo que eu quero num Meta do carinha, ano, aham. vou namorar. Botei, eu vou namorar. Nunca tinha namorado, né? Primeiro Sim. relacionamento que eu tenho. Botei no papelzinho tudo que eu queria num cara, eu quero assim, assim, assado. Eu sou da lei da atração, né? Tudo que eu quero eu coloco num Ah, eu também, papel. com E certeza. é isso aqui, decretado, tá bom, universo? Aham. Quando vier, eu sei que é meu. Não precisa ser agora. Aí, aí tá, daí comecei a me envolver com o Léo. Aí que eu fui na Ana, tá, né? Fisiopélvica. Guria, gente, olha só. Eu já fiz liberação no corpo, né? Que eu sou massoterapeuta, mas também preciso me cuidar. Fiz liberação com os caras do CrossFit, com vários profissionais, massoterapeutas, outros Uhum. fisioterapeutas, profissionais de educação física. Dói pra caramba. Tem uns caras que te moem assim o teu corpo. Só que nunca nada doeu tanto quanto uma fisioterapia pélvica. Eu descobri que eu estava muito presa. A maioria de Aquela nós. mulher, eu achei que ela ia arrancar os beijos da Né? eu achei. Então, assim, ó, tu pega casos assim, quando a mulher tá muito presa, Muito. e é difícil, né? Porque foram 5, 6 sessões pra soltar ali, pra ficar ok. Não é assim do dia pra noite. Por Não é isso do dia pra que noite. eu sempre oriento, vai, faz em casa também, ensina os maridos como eles podem ajudar na liberação. Porque só ir uma vez por semana ali fazer não vai resolver o problema. Porque a maioria de nós, né, a gente acaba se tensionando porque o dia a dia é estressante, a gente faz um exercício na academia, que a gente Sim, pega um pouco mais de carga, a gente tensiona. sim. Então, às vezes até é engraçado, porque tu falou, agora eu lembrei. Tem pacientes que, dependendo de onde eu tô palpando internamente, elas sentem no glúteo. Oh, Elas falam, ai, tô sentindo no meu glúteo. Deu sim, porque eu tô pegando o piriforme, que é um músculo mais sim. profundo do glúteo. Só que ele é tão profundo que a gente consegue palpar ele pelo canal vaginal. Então, muitos pacientes que têm síndrome do piriforme lá, né, Sim, às vezes precisam de uma liberação interna. guria, eu vou te mandar umas pessoas mesmo, porque olha. Juro. E aí, hoje, eu tava lendo um artigo esses tempos também falando, né, que a musculatura do glúteo, ela tá, pela questão da face, toda interligada com o assoalho pélvico. Então, pacientes que têm disfunção de quadril, ai, coloquei uma prótese, tenho desgaste, tenho problema na lombar, até a TM, como eu te falei, né, Muito da, bom. da bruxismo e tudo mais, tem tensão de assoalho pélvico. Não, e eu comprovo que assim, ó, melhora tudo. Melhora a lubrificação depois, melhora a cor, A a sensibilidade. sensibilidade, fica mais bonita, gente. Porque assim, ó, pepeca travada, não liberada, não é bonita. Não, e outra Não coisa, é né, bonito. melhora a Ressecada. libido também. Melhora a Porque libido, as com pacientes certeza. falam assim, ai, eu não sei o que que me deu. Eu saí daqui, me deu um tesão. Maravilha. E O é marido super bom. agradeceu, o namorado O agradeceu, marido sempre provavelmente. agradece, né? Muito bom, muito bom. E quando a gente fala de assoalho pélvico do homem, ele tá diretamente ligado ao pênis em si, ao ânus, e nada assim em cima. Como é que faria essa liberação no homem? Como que trata? Porque da mulher eu sei, né? Eu já fiz, então eu sei Sim. que puxa tudo Que também, coloca a coloca o dedo mão lá dentro. dentro. Como que funciona do homem Vai pra dizer fazer? que quando tu não fez, tu não sentiu, parecia que tava a mão inteira dentro. Parecia que tava a mão inteira Porque a gente dentro. tem uma alteração de sensibilidade gigantesca ali, Parecia que o né? dedo não tava na frente, parecia muita Parecia que tava coisa. Parecia rasgando. que tava É rasgando. bem assim. Mas eu Mas juro que fica eu sou melhor, gente. boazinha, Fica tá? melhor, gente. Fica Não melhor. fala que dói, porque senão as pessoas Ah, tá vão. bom. Desculpa. Não dói, é uma maravilha. Não, mas eu juro que eu sou boazinha. Eu sempre tento Hum, ir palpando. Ah, tá muito insuportável. Daí eu dou uma aliviada, porque também ninguém merece tu sair com dor, né? sim. O objetivo não é esse. Não, mas não sai com dor, né? É ali na hora, mas depois fica muito. Gente, fica muito bem. Tu sente solto, que nem sair de uma ação de Sim. massagem, que soltou a musculatura, o Até trapézio e o quando tu pescoço. vai fazer xixi, parece que o jato sai assim, livre, né? Fluido, né? Aham. Fluido, normal. Exatamente. Sobre o homem, eu tenho. Geralmente, a gente tem muitos estudos que trazem como é que eu posso dizer? Intervenção anorretal.
principalmente Tá, em então é pelo ânus mesmo. isso, Agora os pelos caras vão se enlouquecer, nunca vão querer fazer. juro. Principalmente pós-Prostatec. Mas hoje em dia a gente já tem, assim, algumas evidências de que o assoalho pélvico, ele não é só ali no ânus, né? Então, quando os meus pacientes vêm, eu geralmente libero externamente, tá? A região do pubis tem bastante Sim, porque tensão. mexe mesmo em cima, né? Quando a mulher, eu brinco, é o capô do Fusca, né? Então mexe muito Exato, ali também, né? muito. A região do capô do Fusca, Uhum. aí ao redor ali do pênis, e embaixo, entre o ânus e os testículos, a gente tem o Sim. períneo, que é a Sim. musculatura, o centro tendíneo ali do assoalho pélvico. Então ali geralmente tá uma pedra. A gente liberando essa musculatura já dá bastante resultado. E depois Me também. ensina depois, amor. Quer Ah, fazer uma liberação, isso amor? é muito bom. Não, tá bom então. Não, é verdade. Ele Sabe topa tudo, que gente. Eu te amo, amor. Sabe que o meu namorado passou por fisioterapia pélvica, né? Que maravilha. Não comigo, porque ele não me falou que ele tava Ele é precisando. físio também? Não, Não? ele tá fazendo nutrição e é formado em gastronomia. Ai, que tudo. Ai, o meu não é mais cozinha bem também. O meu é melhor que o teu, tô brincando. É uma Vamos botar os competição. dois pra Vamos botar os dois cozinharem pra pra cozinhar. gente, exato. Aí, como ele é cozinheiro, ele trabalhou por muito tempo em restaurante em pé. E aí, quando tu tá numa demanda gigante ali, de chegando o comando e tal, tu não consegue simplesmente parar e vou fazer xixi. E aí ele, por muito tempo, segurava o Cuidado. xixi, começou a ter uns escapezinhos. Homens também tem. Homens também tem. Oh. E começou a ter, tipo, sabe quando tu vai fazer xixi e tu senta no vaso e não vem o jato? Demora pra vir? Sim, sim. Isso O é que que é errado. isso? É bexiga hipoativa. A bexiga tá preguiçosa ali. Ela precisa. Não, Ela- não poderia estar acontecendo isso. Quando tu senta pra fazer xixi, o certo é o jato descer. Sim. E aí começou a sentir isso. Só que ele não me falou nada. E aí eu tenho uma amiga que foi fisioterapeuta dele, mas pra outra área, né? Que ela também é fisiopélvica. E aí ele falou: ai, vou ter que falar com a Aline. Hum. Aí eu, tá, mas por quê? Não, tem que falar com ela. Aí passou uns dias ele tava fazendo fisioterapia pélvica. Ai, que maravilha. E melhorou querido. muito, não melhorou só a questão do xixi, mas melhorou também a questão sexual, sabe? Sim. Então, obrigada, Aline. Valeu, Aline. Vou te mandar um também, Aline. É bom, é bom. Brincadeira. A gente não tem. Tu tem escape, amor? Tem escape? O que é escape? É quando mija sem querer. Não. Não é isso, né? Escape, É. mija sem querer. Às Não? vezes tem homens também que tem, Tu tem? Tô brincando, tô brincando. tem homens que terminam o jato e aí fica ainda um resíduo. E aí, na hora que vai colocar a cueca, sai um escapezinho. E molha a cueca, né? E molha a cueca. Uhum. Já vi isso? Brincadeira, Tem não vi muito. nada, nunca vi nada. Não, o mais Não sei o que eu tô engraçado falando. é que quando meu namorado fez físio, aí depois na roda de amigos ele ficava explicando pros guris Ai, que como que maravilha! ele, como que fazia a liberação, o que tinha que cuidar, qual manobra que tinha que fazer. Querido. E daí eu, gente, olha isso, É né? o teu homem, hein? Ele é muito, Isso muito aí. bom, muito bom. A gente merece homens mente aberta, viu, meninos? Quer namorar, tá solteiro É. aí sozinho? Por que será que tu tá sozinho? Porque a tua mente tá muito fechada. Não, Mulher e- gosta de coisa nova, coisa boa. Não, e tem que ter essa consciência, né? Até ele falou pra uma colega de trabalho. Ai, fulana, eu acho que tu tá com tal e tal coisa. Ele acho que ela tava com síndrome da bexiga dolorosa. Ele falou, tu tá com síndrome da bexiga dolorosa dela, mas da onde tu tirou isso? Ai, que querido. E ele, ué, eu sei. Eu sei, eu tô sabendo. Ué, É bem não. engraçado. Não, a gente não merece um parceiro que tá com um pingo de xixi na cueca. Ah, não, pelo amor de não Deus. tá certo. Ou que isso. não tá ejaculando direito, ou não fica Sim. com ereção direito, né? Tu não faz muito, mas em casos de ejaculação precoce ou dificuldade de ereção na fisiopélvica, trata isso também, Sim. né? Trata isso. Trata isso. E dói? Pro homem dói um pouquinho? A gente, olha, eu vou te falar mais ou menos a Tu tem minha, noção, o que sim. eu tenho noção, assim. É liberação do assoalho pélvico, isso que a gente tava falando, treinamento Pelo? da musculatura. Putz. Não, Não? externamente, como eu te falei. Tá, em volta. Tem casos quando se tem constipação que daí a gente pega a parte anorretal. Sim. Porque daí aquela parte ali também tá uma pedra, né, de tensa. Sim, sim. E aí... Não, e lembrando que homens também sofrem abusos, tá, galerinha? Ah, é Homens bem também sofrem importante. isso. E assim, ó, eu acho que Muitos por têm tudo que vem traumas. conversando, pelo que a gente vem conversando com as pessoas, é um nível muito alto também, tá? De homens que sofreram abuso. Muito, muito. Então, também são contraturados e não é pra gente ter contratura, gente. Eu sou massoterapeuta, temos uma fisiopélvica aqui. A gente não é a favor de contraturas, tem que estar tudo solto, tem que estar tranquilo, tem que estar leve, Sim. tem que ser gostoso. E um corpo solto, tanto
corpo todo, quanto a pepeca ou o pintinho, vou chamar de pintinho, tem que estar solto, tem que Sim. estar leve, tem que estar tranquilo, tem que ser tudo muito gostoso, tem que ser tudo natural, Harmônico, né? harmônico, saudável, né? Exato. Então, nossa, muito bom, muito bom. E algum recado importante pra gente finalizar aqui, o que que tu gostaria que as pessoas soubessem sobre o teu trabalho, né? Vende teu peixe aí, fala do teu, o que que tu acha? Seria bom pra eles saberem. Então, em breve estarei atendendo também a parte de dermato, que é a parte mais estética, Uhum. porque como eu trabalho com a saúde da mulher, eu quero introduzir essa parte de cuidado estético também, porque isso, querendo ou não, trabalha com Eu já autoestima. vou já lá, então. Vamos ir. Vamos lá, vamos lá. Vamos cuidar dessa pele, ela tá com espinhas. Eu tô com 15 anos, tá, gente? É puberdade isso aqui. E também porque no pós-parto as mulheres têm bastante estria e tudo Não. mais, isso incomoda, daí eu Tem quero como evitar? trazer. Evitar, algumas sim, né, conseguem, porque é muita questão também individual da pele, do cuidado da pele e tudo mais, né, durante a gestação. Mas no pós tem como fazer alguns procedimentos para tratar essa questão. Então, atendimentos em Canoas, online também, Porto A galera de esteio Alegre. pode ir pra Canoas também, é Sim. pertinho. Em breve estarei por aqui por Sapucaia, no consultório da Uh. doutora Cleusa. A doutora Cleusa é aqui. É, Ai, tô louca pra aqui em Porto trazer essa Alegre. mulher, então. Vamos trazer ela. Vamos trazer ela. Vamos trazer ela. Maravilhosa. O povo é cretino, né? Falar de safadeza engaja, né? Engaja Vocês querem muito. falar de safadeza, eu vou trazer uma sexóloga aqui pra vocês. Mas para falar de safadeza com consciência, tem que cuidar da saúde íntima, cuidar do assoalho pélvico, prevenir disfunção. Então, bora lá com a gente. Mas então, eu tô seguindo o passo certinho. Primeiro eu te trouxe aqui pra explicar, depois eu trago Claro. a sexóloga, depois eu quero introduzir outras coisas legais. Também depois eu vou trazer a galera do sexy shop, que eu já tenho um casal aí muito querido. Vai mostrar uns brinquedinhos, é bom, Mostrar hein? uns brinquedinhos, papo calcinha, papo cueca também, papo tudo, cueca calcinha. É Isso muito aí. bom, isso aí. Então tá, foi um prazer Eu que te entrevistar, eu agradeço. adorei. Foi a melhor escolha pro nosso Muito episódio bom. piloto. Muito Adorei obrigada. estar aqui. Muito obrigada. Eu que Você é agradeço. muito linda, mais linda pessoalmente. Obrigada, tu Eu também. tava vendo o teu perfil lá, muito legal mesmo, muito importante. E vou começar a te Isso é indicar umas pessoas importante, nossos também. instas. O Instagram, fala o teu Instagram aí. É a doutora Su Físio. Doutora Sofísio. Isso. Eu vou postar lá no perfil profissional no meu. A gente vai deixar o arroba, na verdade, o linkzinho ali pra vocês entrarem. Eu sou Morgana massoterapeuta, né? Provavelmente os meus amigos vão vir aqui ver, todo mundo, mas vão me engajar. É assunto legal. E todo mundo merece dar uma liberada na pepeca e no pintinho. Todo mundo merece cuidar da No pintinho com pepeca, quem? né? Quem que tu indicaria pra os caras soltar o pintinho lá? Eu não sei te dizer, porque é uma área que poucas É que é fisioterapeutas difícil, pélvicas né? atuam, assim. Não, até na massa, guria. Eu sou massoterapeuta, atendo público masculino. Amo todos os meus clientes masculinos, atendo... normalmente é 30 a mais, tá? É uns caras que vêm já perguntando se eu atendo masculino, porque eles querem Sim. massoterapia e muitos não atendem. Então, é o meu nicho. Eu me peguei aí porque daí eu atendo um nicho de pessoas Sim. que não conseguem atendimentos na massoterapia. E... guria, é muito interessante, porque muitas não atendem, né? E é pela segurança, a gente É entende. muito pela segurança. Muito pela segurança. Até porque, dependendo se a gente fica sozinho no consultório, a gente não sabe, né, como que é aquela pessoa, como ela vai reagir, então Sim, eu evito. sei. Principalmente sei. porque na massa tu toca, mas não toca também na Nada região perto, íntima, né? nada perto, é. E aí isso, pra mim, eu acho um pouco perigoso. Não, e eu concordo, né? É isso, guria. Agora e tu lida mais com mulheres, né? Como tu falou. Agora vai entrar na estética. Tu gosta de estética? Gosto. É que é uma área que tá crescendo muito, né? Muito. E eu acho muito legal, assim, associar autoestima com autocuidado. Acho que vai dar muito match. Dá Por muito isso match. que eu resolvi fazer. Não, já deu bom já. Já Com vamos certeza. trocar pessoas e se divulgar. Obrigada, viu, Suelen? Eu que agradeço. Foi um prazer te entrevistar. E bora pra vida que ela tá esperando a gente. Vamos lá. Vamos lá. Beijo, galera!